Boa tarde. Nós vamos hoje para a primeira das nossas 3 aulas sobre política externa da China, sobre as relações da China com outros países. E a aula desta segunda-feira é dedicada aos conflitos de fronteiras e de limites da China. A China tem uma vizinhança regional bastante complicada, bastante turbulenta, e problemas de fronteiras com praticamente todos os seus vizinhos. A gente vai ver um pouco por que isso acontece e quais são as implicações desses conflitos para a política mundial. Porque hoje em dia, pela importância econômica da Ásia, tudo o que acontece na região tem um impacto muitíssimo além das próprias questões locais. Eu dou um exemplo para vocês, que é um exemplo importante de ontem, que acabou passando um pouco desapercebido aqui no Brasil por conta da nossa eleição municipal. A gente estava com foco em outras coisas, mas ontem foi assinado um grande acordo comercial chamado Parceria Regional Abrangente, juntando 15 países asiáticos. É um acordo de preferências tarifárias para reduzir as barreiras comerciais entre os países da região, e ele junta realmente o que tem aí de mais significativo na economia global. Ele é, em grande medida, uma resposta dos países do sudeste da Ásia a uma série de dificuldades nas negociações econômicas globais, em particular a decisão dos Estados Unidos, sob o governo Trump, de terem se retirado da parceria transpacífica. O Sudeste Asiático e a China acabaram um pouco preenchendo esse vácuo e levado adiante esse acordo, que não inclui os Estados Unidos. 15 países, mas os Estados Unidos estão fora dele. E, em termos, pelo menos, do tamanho das economias envolvidas, ele é o maior acordo comercial do mundo. Ele não é tão abrangente em termos do que ele está estipulando, mas ele tem uma enorme importância política, diplomática, pelo peso dos países que estão envolvidos ali. Então, é apenas um exemplo, entre vários outros, de como a Ásia está cada vez mais importante para a política global e para a diplomacia brasileira em particular. A gente vai ter uma aula específica para as relações entre a China e o Brasil, daqui a 2 semanas, mas vocês vão ver já na aula de hoje que muitas das coisas que a gente discutir, particularmente sobre o conflito do Mar do Sul da China, envolvem também discussões sobre o Brasil, impactam para o comércio exterior brasileiro. E justamente quem vai abrir aqui os nossos trabalhos, né, fazendo a explanação sobre o conflito do Mar do Sul da China, é a Letícia Simões, que eu imagino que muitos de vocês já conhecem. Letícia é nossa aluna no doutorado, na UERJ, me orientando no doutorado, é professora na La Salle. Vários ex-alunos da Letícia na graduação foram fazer um mestrado conosco lá na UERJ, e Letícia está escrevendo uma tese de doutorado sobre o conflito do Mar do Sul da China, que será, acredito eu, o trabalho mais abrangente, mais completo em português sobre esse tema. A Letícia está mergulhada na bibliografia especializada e fazendo um pouco essa ponte, né, com os debates acadêmicos aqui no Brasil. E há poucos dias tivemos aí uma excelente notícia, né, Letícia, de que um trabalho da Letícia sobre esse tema foi selecionado agora para ser publicado em livro no Reino Unido, também numa coletânea internacional sobre questões ligadas a problemas de fronteira na Ásia. Então, o tema é super quente, é incrivelmente relevante, né? Tem um impacto gigantesco para todos nós aqui no Brasil, porque muito do nosso comércio exterior passa por essas áreas que estão em disputa, que estão em conflito, e já está mais do que na hora da gente começar a discutir esse assunto. Então, Letícia, eu vou passar a bola para você. Você entra com a sua apresentação e depois eu pego de onde você terminar. Tá certo. Todos me escutam? Eu consigo compartilhar a tela aqui, Maurício? Consegue sim, está liberado para você. Eu peço desculpas aí, porque eu utilizo o Google Meet para dar aula, então eu acho que pode ser que não fique um pouco... Conseguem ver a minha apresentação? Perfeito. Beleza, então tá certo. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu tenho acompanhado as aulas, fui convidada aí pelo Maurício, muito gentilmente, para assistir as aulas. Não sei se eu fui convidada ou se eu me convidei também um pouquinho para assistir as aulas de China,
de vocês aqui da graduação. Eu tenho aprendido muito, estou estudando China, mas tenho aprendido muito com as aulas do professor Maurício e também com os colegas que apresentaram aqui sobre China, principalmente sobre a China mais antiga, que eu tenho menor conhecimento. Eu sou formada em Relações Internacionais e normalmente a gente tem esse recorte aí pós-Guerra Fria, né, pós-Primeira Guerra Mundial, enfim, e aí não olha lá para trás, né? Muitas vezes importa muito. Os recortes que eu normalmente faço até para dar as aulas de China são do século XIX em diante. Mas a gente vai contar hoje aqui uma história mais recente, né? Então, eu vou pedir desculpas se ficar... Maurício, você pode me interromper a hora que você quiser, por favor, tá? Porque eu trouxe uma série de mapas e explicações e tentei encurtar um pouco, mas revisando a apresentação para hoje, ontem, eu também incluí algumas coisas sobre o Biden, enfim, como que vai ficar essa questão... É China, vamos tentar Estados manter em Unidos... torno de uns 15 minutos, que em geral é o Ixi, tempo. tá bom. Tá bom. Eu vou passar mais ou menos rápido aqui. Tem muitos mapas, na verdade. Bom, gente, então, para não tomar muito tempo de vocês, eu começo aqui apresentando um pouco sobre o nosso objeto da aula de hoje, um dos objetos da aula de hoje, que é o Mar do Sul da China. Esse mapinha aqui para vocês verem mais ou menos onde fica o Mar do Sul da China, né? Próximo ali do Estreito de Malaca, banham aqui o Vietnã, a Malásia, Singapura, Brunei, uma partezinha da Indonésia, né, porque tem umas ilhazinhas da Indonésia que chegam ali, as Filipinas, Taiwan e a China também. Não chega ali no Camboja e na Tailândia, porque ali é o Golfo, né, o Golfo da Tailândia, o Golfo de Tonkin, como a gente também chama. Aqui eu queria mostrar para vocês as principais rotas de transporte marítimo para caracterizar esse objeto aqui, né, o Mar do Sul da China, como uma rota bastante importante de comércio internacional. Né? Então, só para vocês verem aí algumas das principais rotas, as no azul mais meio esverdeado são as principais rotas e as azuis menos verde, mais azuis são as rotas secundárias. A gente também tem aí os choke points, né, pontos de gargalo, que um deles fica primário, né, fica ali no Estreito de Malaca, sempre muito importante, desde há muito tempo. E também os choke points secundários, ali também, alguns ali também na região do Mar do Sul, perto ali do Estreito de Taiwan, e alguns mais abaixo também, ali perto da ilha, né, da Malásia, a parte da ilha da Malásia, enfim, né, as Filipinas. Ali tem outro choke point no Japão, mas ali já não faz mais parte do Mar do Sul da China. Ali já é Mar do Leste. Aqui eu também trouxe para vocês algumas principais rotas marítimas no sentido de movimentação, né? Então, das mais movimentadas, para vocês verem como ali a região do Mar do Sul, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse aqui, passando pelo Estreito de Malaca, de fato tem uma movimentação muito grande. E claro, né, do Pacífico, né, para cá, para os Estados Unidos, também aqui a parte do Atlântico sempre muito movimentada, mas mostrar para vocês que não foge muito dessa centralidade das rotas, da movimentação das rotas marítimas. Queria mostrar para vocês também que o Mar do Sul da China é uma rota muito importante no que diz respeito aos fluxos de gás natural para países daquela região, né? Então, eles novamente passam ali pelo Estreito de Malaca e se dividem para os principais estados, até mesmo aqueles lá do Mar do Leste da China, né, como o Japão, ali a Coreia. Boa parte do gás natural que passa que chega nessas regiões também passa, né, faz um corredor aí no Mar do Sul da China. Então, quer dizer, qualquer um, Japão, por exemplo, é dependente das rotas do Mar do Sul da China, apesar de não estar no Mar do Sul da China, porque boa parte do gás natural consumido por lá vem dessa região. A mesma coisa quanto o petróleo, né? Então, é uma rota de petróleo muito importante, inclusive para chegar lá no Japão, na Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, enfim. Nesse sentido, é um corredor por onde passa pelo menos 2/3 do comércio mundial e
praticamente todo o petróleo e gás natural consumido por esses estados. Pegando para o Aqui eu trouxe... Brasil, a gente tem aí provavelmente em torno de 40% das exportações brasileiras atravessando esse mar. Só para a China vai 1/3 das exportações brasileiras. 1/3, exatamente. O E tudo Japão e a passa por Coreia do aqui, Sul né? também estão entre os 10 maiores mercados brasileiros. Então, alguma coisa aí em torno de 40%. E o próprio Sudeste Asiático, né, Maurício, que tem se mostrado aí como uma região que também recebe e envia muito comércio para o Brasil. Não tanto, claro, como a China, mas ganhando cada vez mais proeminência. Inclusive, tem aquele seu artigo sobre isso, né, com o Thiago. Muito bom, inclusive mostrando esses números, né, bem precisos. Bom, queria apresentar para vocês também o fato de que o Mar Sul da China, além de ser uma rota muito importante para o comércio internacional e para o comércio regional, também tem uma série de recursos naturais comprovados e prováveis, né, no que diz respeito a reservas de gás e petróleo. Então, o que está aí em verdinho, mais escuro, né, no que diz respeito a possibilidade de existência de óleo e petróleo e gás no piso do Mar do Sul da China, que também, obviamente, é bastante interessante para esses estados. Bom, e aí o que eu tenho estudado, né? Eu trouxe aqui rapidamente, eu não sei o quanto vocês conhecem sobre a UNCLOS, né? United Nations Conventions on the Law of the Sea, que trata de organizar um acordo assinado por todos os países que fazem parte do Sudeste Asiático e por muitos outros estados que fazem parte da ONU, apesar de que os Estados Unidos não é signatário da UNCLOS. Um acordo que organiza mais ou menos as zonas marítimas e aeroespaciais, né? Então, o que é mar territorial, como vocês podem ver aqui, né, águas internas e o mar territorial, 12 milhas náuticas, que correspondem também ao espaço aéreo nacional, né, territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e o alto mar, né? E aí também é a UNCLOS que determina o que pode, né, onde você pode exercer a sua soberania, onde você tem exclusividade de exploração econômica, e isso pode se estender um pouco mais com a plataforma continental, desde que isso seja acordado, né, seja feito um estudo e etc. Um breve comentário. Né? A Convenção da ONU sobre o Direito do Mar é o principal tratado que realmente regula o uso dos oceanos. Ele é um tratado enorme, são 200 páginas, é praticamente um livro, e ele é muito detalhado. Então, por exemplo, dentro do mar territorial é onde o país exerce a sua soberania com mais força. Por exemplo, se um navio estrangeiro, para entrar no mar territorial, tem que pedir autorização. Mas você tem, por exemplo, a zona... E um avião também, né? E aviões também. Tanto o oceano quanto o ar, né? Agora, na zona econômica exclusiva, como o próprio nome já diz, o país tem o direito único, né, de explorar ali aqueles recursos econômicos, mas a navegação é permitida. Então, tem vários graus, tem várias nuances. E muitas das disputas envolvendo o Mar do Sul da China envolvem exatamente essas zonas aí de cinza, né? Particularmente respeito à liberdade de navegação, se você deve ou não pedir autorização para a China para entrar nesse território. E justamente porque, como vocês puderam ver, e eu vou mostrar no próximo mapa, o Mar do Sul da China é uma baía, né? É um mar né, em formato de baía. Então, existe uma superposição, uma sobreposição, muitas vezes, desses mares territoriais, né? Desses mares territoriais, dessas zonas contíguas, zonas econômicas exclusivas, etc. Aqui a UNCLOS também traz, eu trouxe muito brevemente, pessoal, depois eu vou disponibilizar para vocês esses slides, se vocês quiserem, porque a UNCLOS ela não só determina, né, o que é mar territorial, o que é zona econômica exclusiva e etc., mas também determina o que gera mar territorial para um Estado. Por exemplo, a ilha gera mar territorial para um Estado. Desculpa, a ilha gera um mar territorial, mas, por exemplo, a rocha gera, no máximo, uma zona econômica exclusiva. Elevações na maré baixa não geram zona econômica exclusiva para um estado.
ilhas artificiais não são consideradas para estabelecer soberania nem zona econômica exclusiva, assim como direitos históricos não podem ser evocados na hora de você requerer, por exemplo, esse mar aqui sempre foi parte, historicamente, foi um mar meu, né, do meu território. Historicamente, isso não é considerado pela UNCLOS, são quesitos muito mais técnicos e muito menos históricos. E aí, para mostrar para vocês que o Mar do Sul da China, como eu havia comentado, ele é um mar, né, um mar em formato de baía, onde existe uma superposição dessas zonas aéreas, dessas zonas territoriais e também das zonas econômicas exclusivas. E isso, como o Maurício comentou, traz uma área cinzenta muito grande, o que acaba certamente trazendo problemas, né? E, claro, reivindicações que cabem ou não cabem a determinados estados, né? Aqui eu trago um mapa coloridinho que demonstra quanto que cada um dos estados né, deseja ou reivindica, digamos assim, de ou mar territorial ou zona econômica exclusiva. Vocês podem ver que a China é o estado que mais reivindica, nesse caso, essa linha vermelha, de uma certa forma, traz o que a China reivindica como seu mar territorial. E isso passa pela zona econômica exclusiva e por mar territorial de muitos dos estados do Sudeste Asiático, estados, inclusive, que fazem parte da ASEAN e que fazem parte do RCEP também, que o Maurício comentou agora. Né? Então, vocês podem ver que, normalmente, essa linha ela passa por regiões onde tem campos de gás e existe essa postura chinesa de reivindicar esse espaço como seu espaço territorial, né? Ou seja, haveria necessidade por parte de qualquer navio ou qualquer avião que passe por essa região pedir autorização para a China, porque, em teoria, seria né, uma região de sua soberania. Mas isso está completamente em desacordo com o que diz a UNCLOS, né, que exige, né, que indica que, no máximo, um mar territorial tenha aí 12 milhas náuticas da costa. Nesse mapa aqui, eu apresento para vocês quanto seria a zona econômica exclusiva em azul de cada um dos estados, né, o que seria de acordo com o UNCLOS, o que seria legal, de acordo com a convenção, e o que a China reivindica como mar territorial, ou seja, onde haveria a exigência da aplicação da sua soberania para qualquer, enfim, navio ou avião que passe por aí. E os pontinhos em cinza são ilhas disputadas, né? Os conjuntos de ilhas que normalmente vocês escutam falar isso sobre disputas são as Paracel e as Spratly, mas também as Scarborough. São regiões aí onde existe campos de gás, existem também ilhas artificiais e, portanto, são muitas vezes disputadas pela China e por esses estados aqui marcados, né, no Mar do Sul. Aqui temos as Ilhas Paracel, né, que é esse primeiro conjunto de ilhas aqui, mais próximo do Vietnã e da China. E aqui a gente tem as Ilhas Spratly. Boa parte das Ilhas Spratly, desse conjunto de pequenas ilhas, tem ocupação militar, não só por parte da China, mas por parte do Vietnã, das Filipinas, da Malásia, ou seja, basicamente de todos os estados que disputam essa região, né? As Ilhas Paracel. Vai falar para a gente da expansão naval da China e por que a China está modernizando e ampliando a sua marinha de uma maneira tão intensa nos últimos anos. As Ilhas Spratly, pessoal, são essas aqui que ficam mais próximas das Filipinas, de Brunei e da Malásia. Bom, e aí para dizer a vocês que boa parte do que a China reivindica como seu mar territorial e que não está de acordo com o UNCLOS tem a ver com reivindicações históricas, né? Saiu aqui até no China Daily o quesito, né? Portanto, a China alegaria reivindicar o Mar do Sul por essas razões históricas, por encontrarem aí partes
usando, né, arqueólogos, etc., partes da civilização chinesa, né, por toda a região do Mar do Sul, mas isso não é aceito pela UNCLOS. E, enfim, fica ali como uma retórica que não é aceita para a Convenção de Direito do Mar. Aqui apenas para dizer para vocês que essa região, né, normalmente chamada de as linhas de 9 traços, são 9 traços que aparecem desde 48, se eu não me engano, no mapa chinês, como parte do seu território. Antes disso eram 11 linhas, mas exatamente em 48, a parte do Golfo da Tailândia ele foi doada para o regime do Vietnã, como sinal de boa vontade. Então, eles passaram a reivindicar as nove linhas, né? E aqui eu tenho uma evolução histórica do conflito no Mar do Sul da China, que eu vou passar muito rapidamente, porque senão tomaria muito tempo. Mas para mostrar para vocês que essas reivindicações, essas intensificações de conflitos, eles aumentam muito mais a partir da criação da UNCLOS, mas não é apenas a partir da criação da UNCLOS. Na década de 70, a gente já tinha algumas dessas reivindicações, alguns desses conflitos no Mar do Sul, né? Então, aqui eu tenho alguns acontecimentos, né, em 88, em 96, em 2002. Mais recentemente, vocês podem ver que tem mais acontecimentos, né? Isso aqui foi uma linha do tempo de conflitos no Mar do Sul da China envolvendo todos esses estados da região, feito por uma orientanda que trabalhou exatamente com a importância do Mar do Sul da China para o comércio brasileiro. E aqui queria rapidamente falar de ilhas artificiais. São ilhas artificiais criadas não só pela China, mas por outros estados da região. A maior delas é a chinesa e é utilizada muitas vezes para funções militares, né? É a única que consegue receber aí um cargueiro, né? Um avião cargueiro, além de um surveillance plane, de um fighter jet e de um bomber. Por que isso é importante, né? A gente está falando de uma região onde a presença militar americana é muito forte. Os americanos têm 2 porta-aviões ali no Japão, em tempo permanente, e ocasionalmente mais até, né, quando você tem uma crise regional ali aparecendo. E militarizar essas ilhas por parte da China é uma maneira de tentar mudar um pouco esse equilíbrio de forças na região. A China agora até já tem porta-avião também, já tem 2, mas eles não são tão modernos, tão avançados quanto os americanos. Mas tendo essas bases militares nas ilhas, podendo a partir dali lançar caças, lançar bombardeios, esse jogo militar no Mar do Sul da China fica mais equilibrado. Então, por exemplo, o que aconteceria hoje se houvesse um conflito ali? Tem muitas dúvidas se os americanos, de fato, mandariam porta-aviões para esse mar, porque a chance deles serem afundados é muito maior. É grande. Justamente pela militarização da região e das várias bases que a China também vem construindo, com bases com armamentos importantes na região, como, por exemplo, o que o Felipe Imagino vai comentar. Aqui eu trouxe um mapinha, muito brevemente, para mostrar a amplitude de alcance do poderio aéreo chinês, tendo em vista essas ilhas que são, muitas vezes, ilhas artificiais, mas que suportam, né, que possuem um pouco dessa militarização desse arcabouço aí militar da China na região. Então, vocês podem ver que a amplitude do poderio aéreo é bastante grande e bastante interessante para a China, né, em relação a todas. Vocês podem ver que em vermelhinho está aqui, ó, a chamada língua da vaca, né, ou a linha de 9 traços, onde há a exigência aí de territorialidade por parte da China. Aqui só muito rapidamente as ilhas artificiais, algumas delas, né, a construção que existe ao redor, e a maior delas, que é a Fiery Cross Reef, que é a chinesa. E aí tem 2 links aqui, se vocês quiserem depois assistir a evolução. Acho que tem alguém com o microfone aberto?
Gente, quem está com o microfone aberto, fecha, por favor. Obrigada. Acho que não fechou ainda. Mas não está atrapalhando muito, não. Aqui, no caso, esses dois links são links para mostrar a evolução da ilha, como que foi rapidamente construída, né? Muito rapidamente, para comentar que houve uma decisão em 2016 na Corte Internacional Permanente de Arbitragem de Haia que dava legalidade, digamos assim, dava um ponto a favor das Filipinas, que entrou contra a China sobre a invasão, digamos assim, da China na zona econômica exclusiva das Filipinas. Aqui a gente mostra, né, isso aqui é retirado da Folha, foi um infográfico muito bom, mostrando o que o tribunal decidiu, né, ou seja, isso já foi levado a tribunais internacionais, a China não compareceu e não aceitou o resultado do pleito das Filipinas. Tem, inclusive, uma questão da ASEAN envolvida nisso, depois eu comento, se vocês quiserem. E a gente tem uma série de impactos em relação à cooperação ali Filipinas e China nesses anos, né, de 2016, 2017, até a entrada do Duterte nas Filipinas. Um exemplo aí de militarização do Sudeste Asiático, do Mar do Sul da China, perdão, é a existência do Sierra Madre. O Sierra Madre é esse, ainda falando sobre Filipinas, né, esse navio que era um navio americano da Segunda Guerra Mundial, foi doado para as Filipinas e fica encalhado aqui no Second Thomas Shoal, onde vocês podem ver aqui no mapinha, e essa aí é a base mais avançada das Filipinas no Mar do Sul da China. É a base que alguns mariners usam para patrulhar a região com pequenos barquinhos. Eles moram aí nesse navio que está em frangalhos, né, está enferrujado, etc. E são constantemente cercados por grandes navios chineses que não conseguem chegar até a base porque é muito raso, né? Ali a região é muito rasa, só com barquinhos pequenos. Também tem um vídeo, se vocês quiserem ver, feito pela CNN. E aí eu trouxe alguns desenvolvimentos recentes das relações ali, China, Estados Unidos e Sudeste Asiático, também, né, em linha do tempo, mas eu acho que o que mais nos interessa é essa relação China e Estados Unidos no Mar do Sul da China. E aí eu trouxe só alguns slides para mostrar para vocês que os anos de 2019, 2020 trouxeram aí alguns momentos difíceis para essa relação, ainda mais difíceis dessa relação China e Estados Unidos, né? De abril a maio desse ano, a Marinha dos Estados Unidos enviou uma série de navios de guerra para essa área do Mar do Sul da China, porque acreditava-se que a Marinha da China tivesse um número semelhante de navios de guerra, então eles não podiam ficar ali, né, com navios a menos. Outro caso muito intenso foi o de exercício de treinamento móvel em mar aberto do porta-aviões da China, o Liaoning. E aí o porta-aviões foi seguido por uma série de navios de guerra americanos, vários aviões militares, e afirma-se, inclusive, que um navio de guerra dos Estados Unidos chegou a 100 metros desse grande transporte, desse grande porta-aviões chinês. Falei um pouquinho aqui sobre o Covid, Estados Unidos e China, mas o que eu gostaria de destacar aqui para vocês é que em julho de 2020, ou seja, menos de 6 meses atrás, o secretário de Estado Mike Pompeo, num comunicado de imprensa, afirmou pela primeira vez que o governo dos Estados Unidos considera oficialmente que são ilegais as reivindicações chinesas no norte da China. Desde 2016 para cá, nunca nada tinha sido dito, apesar da decisão da Corte Internacional em relação às Filipinas. E aí, para fechar, antes de mostrar dois infográficos, ele vai falar, né, sobre uma ilegalidade das reivindicações, vai falar que é ilegal também essa campanha de intimidação da China contra os países vizinhos, vai reforçar a ideia da UNCLOS, mas vale lembrar que os Estados Unidos não é signatário da UNCLOS. Agora, em outubro, mês passado, um destroyer norte-americano passou pelo Estreito de Taiwan, teve lá toda aquela tensão no Estreito de Taiwan,
e 2 dias depois, pela terceira vez no ano, o porta-aviões americano, que está lá na região, foi enviado para acompanhar um cruzador e 2 destroyers, né, o que acaba mostrando aí uma certa instabilidade na região, o que leva, inclusive, a várias críticas por parte do governo chinês, que frequentemente diz que um dos principais instrumentos de pressão dos Estados Unidos na região é essa movimentação de facilities, de meios, né, militares e das suas bases, né? E principalmente os exercícios navais e aéreos feitos por parte dos Estados Unidos na região, inclusive com alguns parceiros do Quad, do Quadrilateral Security Dialogues, né, que é os Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia. E aí, assim, para destacar que esse aumento de presença dos Estados Unidos no Mar-Sul da China é muito maior desde lá de 2015, mas se intensifica em 2015, mas já há um aumento desde 2012 com a estratégia do pivô para a Ásia do governo Obama. E aí, assim, o que eu disse que eu ia falar do Biden, que era bem breve, alguns analistas especulando, né, que nada indica que vai ter uma mudança muito grande de postura no que diz respeito a essas relações Estados Unidos e China com a eleição do Biden nos Estados Unidos. Provavelmente a gente vai continuar tendo tensões acontecendo lá no Mar do Sul da China. E aí aqui as últimas 2 imagens, acho que são 2, para mostrar para vocês um mapinha também da Folha. Essa reportagem que está muito boa, botei aqui o link para vocês, que mostra as bases militares aéreas e navais dos Estados Unidos e da China na região. Tá? Então, dá para ver que está bem equilibrado, né? Apesar de, claro, dentro da China tem muitas bases aéreas. Aqui, uma comparação entre a força militar das 2 potências, né? O orçamento, o lado esquerdo é sempre a China, o lado direito sempre os Estados Unidos, tá? Então, o orçamento da China e dos Estados Unidos, o tamanho das tropas, né, chinesa maior, mas os Estados Unidos só na região tem mais de 100 mil soldados. A força militar americana, né, que é mais equipada que a chinesa, então tá aí submarinos táticos, submarinos estratégicos, navios principais, os porta-aviões, que o Maurício inclusive mencionou, os lançadores, é porque aqui repetiu que eu precisei cortar, os lançadores de ICBMs, os bombardeiros, os aviões de porte pesado, os aviões tanque e os caça, né, que são bastante significativos aí ainda. O resumo é o seguinte: as Forças Armadas dos Estados Unidos são maiores e melhor equipadas do que as da China. Só que elas estão distribuídas pelo planeta todo. E as chinesas estão muito concentradas ali mesmo, na própria China, né, com capacidade de ação no seu exterior próximo. Então, esse jogo é mais equilibrado do que parece. Exato. Inclusive, existe uma série de analistas que dizem que no Mar do Sul da China, a China já tem condições de vencer uma guerra, se vier a acontecer uma guerra com os Estados Unidos. Né? Ela já tem ali um poder maior do que os Estados Unidos ali na região. E é isso, Maurício, peço desculpas aí por Super obrigado, Letícia. Os papos estão cada Mas vez o melhores. tema... Cada vez que eu vejo essa apresentação, você descobriu um infográfico novo, você descobriu aí uma informação mais interessante. Maravilhosa. Muito legal de acompanhar. Que bom. Pronto, acho que eu já parei aqui, né? Perfeito, deixa eu botar a minha aqui. Bom, pessoal, Letícia já nos deu aí uma demonstração fantástica, né? Como é bom ter esses recursos do Zoom, né? Imagina. Nossa, muito. Nossa, dar essa muito aula bom. ali no nosso presencial, né? Aquele nosso mapinha ali colado na parede é outra coisa, né? É bom a gente ter esse recurso da tecnologia, né? Acho que isso é uma coisa boa da pandemia, né? Como eu dizia para vocês em outras ocasiões, a pandemia nos forçou a abandonar a tecnologia medieval que eu utilizava para dar aula para vocês na UERJ, que é basicamente a mesma que se usa lá na Sorbonne, desde o século XII, né, e agora a gente está usando aqui o Zoom, todos esses recursos, e eu não vou dizer para vocês que eles sejam essenciais, que eles sejam o coração do que é a nossa relação pedagógica, mas eles nos ajudam muito, né? Sobretudo para aqueles colegas que estão acompanhando essa aula pelo YouTube, né, que
estão vendo só pela internet e que não teriam a possibilidade de estar participando das nossas discussões se não fosse por essa tecnologia. Eu gosto de elogiar esse ponto, né, porque a gente está num cenário tão tragédia atrás de tragédia na pandemia, né? Vamos lembrar também que ocasionalmente aparece alguma coisa boa. Bom, então, Letícia mostrou de uma maneira brilhante todas essas implicações geográficas envolvendo o Mar do Sul da China. O que eu vou fazer agora é fazer um pequeno contraponto de uma visão geopolítica mais ampla. Por que o Mar do Sul da China é tão importante para os chineses? Reparem que em várias outras aulas, quando a gente falou da história militar da China, da história das guerras e das invasões, em vários momentos eu ressaltei o quanto a grande ameaça para os chineses eram aqueles povos nômades da Ásia Central, os mongóis e povos semelhantes. Afinal, foi para eles que a China construiu a Grande Muralha, né, para tentar se proteger deles. E a gente já viu também que teve vários momentos em que a China foi invadida e dominada por esses povos, né, pelos mongóis no século XIII, depois pelos manchus no século XVII. Então, quer dizer, essas ameaças eram muito reais, elas não eram simplesmente uma possibilidade teórica, e ocasionalmente elas mudavam a própria dinastia chinesa. Agora, o meu argumento para vocês é que hoje, no século XXI, a grande ameaça, a grande preocupação estratégica da China não são, evidentemente, mais esses povos nômades, né? Pelo contrário, a ameaça passou a ser o mar. Passou a ser a possibilidade de intervenções de potências ocidentais pela via marítima. Isso é algo que começa no século XIX, com as guerras do ópio, né, que a gente discutiu também em muitos detalhes nas últimas aulas, e no século XXI se manifesta, sobretudo, na possibilidade de, no caso de uma guerra, ou no caso de algum tipo de conflito político com os Estados Unidos, o Ocidente bloquear o acesso marítimo à China. E isso é algo que é relativamente fácil de fazer. Embora a China possua um grande litoral, como a gente pode ver pelo gráfico no slide, esse litoral é muito recortado por ilhas, por países vizinhos. Então, basta você bloquear o acesso chinês a essas ilhas, basta você bloquear o acesso chinês ao Estreito de Malaca, que é ali onde está Singapura, e você trava a possibilidade dos chineses exportarem ou importarem. Se fecha a porta deles para o comércio internacional pela via marítima. Para, numa economia altamente dinâmica, dependente dos mercados globais, né? A China hoje é o maior exportador do mundo. Né? Qual seria o efeito econômico para um bloqueio desse tipo? Seria gigantesco. Sem contar a possibilidade mesmo de ataques a cidades chinesas, de ocupação de território. Afinal, a área mais rica, mais desenvolvida da China é o seu litoral. Então, não é por acaso que os chineses estão prestando tanta atenção ao Mar do Sul da China. Como a Letícia ressaltou, essa demanda original vem lá dos anos 40, ainda do governo nacionalista, né, anterior à Revolução Comunista na China, mas essa demanda voltou com força total a partir de 2009. Voltou a ser um tema prioritário para a política externa chinesa, com esse impacto global, dada a importância que o Mar do Sul da China tem no mundo todo. Aqui no gráfico a gente tem uma outra representação dessas demandas conflitantes da China e dos países vizinhos. Então, vocês podem ver que é algo realmente muito enrolado, né? Como elas estão ali se entrecruzando, e que pega simplesmente o que hoje é uma das principais avenidas globais do comércio marítimo. Qual é a importância desse comércio marítimo em termos do comércio global como um todo? Professor, mas se fecharem o mar, a China não pode fazer esse comércio por avião, por trem, pelo que for? Olha, em alguma medida sim, mas é um custo muito maior. Hoje em dia, mais de 90% do comércio global é feito por navios. É muito barato você transportar um produto pela via marítima. Muito mais do que fazer isso por trem, por caminhão, muito mais do que fazer isso por avião. Então, o comércio marítimo é absolutamente essencial para a economia mundial. Não tem alternativa a ele no curto prazo. E aí vamos trazer
o cenário do Brasil, né? O Brasil é um país que tem um problema muito grave, pelo menos desde a década de 70, de baixo investimento em infraestrutura. Os nossos portos são muito ruins, as nossas estradas são muito ruins, e nós somos muito dependentes do modal rodoviário. Todos vocês lembram aí, há 2 anos, quando houve a greve dos caminhoneiros no Brasil, que praticamente parou o país durante uma semana. Então, olha o nível da nossa dependência. Mas mesmo nós dependemos também do comércio internacional. Mais de 90% das exportações brasileiras vão também pela via marítima. Né? Então, a gente também é muito dependente de tudo que acontece ali no Mar do Sul da China, ou em outras regiões que são importantes para o nosso comércio global. Bom, Letícia falava dos pontos de estrangulamento. Né? Isso é um conceito interessante de geopolítica. Embora os oceanos se estendam pelo planeta todo, na realidade, existem alguns pontos geográficos que concentram esse comércio marítimo. São canais, são estreitos, são locais muito apertados por onde uma quantidade enorme de navios tem que passar. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse litoral chinês, mas olhado de uma outra perspectiva, né? Que eu acho que nos ajuda a entender melhor como é fácil bloquear o acesso da China a esse litoral. Como todo o litoral dela é cercado por essas ilhas, é cercado, né, por esses canais, por esses estreitos, a tal ponto que, vamos pegar o Estreito de Malaca, por exemplo. No seu ponto mais estreito, a gente está falando de 800 metros. Você para um navio de guerra ali, você fechou o Estreito de Malaca, que é a principal porta de entrada e saída do comércio global para a China. E, bom, qual é a cidade que controla o Estreito de Malaca? Singapura. Esse extraordinário desenvolvimento econômico de Singapura, como vocês sabem, desde a minha viagem para Singapura no ano passado, né, eu voltei absolutamente deslumbrado com a cidade, porque ela é um experimento geopolítico fascinante. Singapura cresceu, Singapura prosperou pela sua localização geográfica invejável, controlando o Estreito de Malaca. Ok, não foi só isso, né? Eles tiveram realmente uma liderança política de primeira qualidade, eles têm uma educação também excepcional, mas eles tiraram o máximo possível da sua localização geográfica e se desenvolveram a partir dali. E não é por acaso também que algumas das melhores discussões que eu ouvi sobre os conflitos entre a China e os Estados Unidos foram em Singapura. Porque a prosperidade da cidade-estado depende da liberdade de navegação. Se o Mar do Sul da China for fechado para o comércio, se tiver um bloqueio, se tiver guerra submarina ali, Singapura vai afundar junto. Você imagina, essa é uma cidade de 6 milhões de habitantes, né, no tamanho do Rio de Janeiro. E ela está ali entre esses dois gigantes, né, tentando se equilibrar, tentando encontrar ali um rumo. Na verdade, viajando por esses portos da Ásia, né, viajando por Singapura, viajando por Hong Kong, me bateu muito aquela sensação de por que o Rio de Janeiro não é assim? Por que a gente não tem um porto tão movimentado? Bom, não na cidade do Rio, porque o nosso porto, né, as águas são rasas demais para isso, mas em Sepetiba. Alguma coisa inserida nesse comércio global, muito movimentado, né, mexendo com todas essas grandes correntes do comércio global. Não sei, será que um dia o Rio de Janeiro vai ser um pouco como Singapura? Será que ele vai ser um pouco como Hong Kong? Já foi no passado, né? Período colonial, no século XIX, né? O Porto do Rio era muito mais importante para a economia brasileira do que ele é hoje em dia. Né? Talvez ele volte a ser aí em algum momento, né? Quem sabe. Mas, enfim, a grande preocupação estratégica chinesa hoje é com a chamada primeira cadeia de ilhas, que são exatamente essas ilhas que estão aqui, as ilhas mais próximas do litoral chinês, né? Como Taiwan, como as Filipinas, e que são essas ilhas que são banhadas diretamente pelo Mar do Sul da China. Então, esse hoje é o espaço prioritário da estratégia militar chinesa, pelo menos desde a década de 2000. Então, isso é uma mudança radical com o que tinha sido a preocupação de segurança na época do maoísmo, a Guerra da Coreia, ou daquelas disputas de fronteira entre a China e a União Soviética, né, que quase resultaram ali numa guerra.
Então, é um cenário hoje muito diferente do que ele foi num passado recente. Ele deixou de ser uma preocupação terrestre e passou a ser uma preocupação marítima, naval. Né? E aqui no slide a gente tem também um pouco o que é o comércio de petróleo, né? Para pegar apenas um dos produtos que passa por esses estreitos. E aí vocês podem ver a importância do Estreito de Malaca na comparação, por exemplo, com os estreitos da Turquia, né, que passam ali por uma outra grande cidade global, né, por Istambul, ou do Bab el-Mandeb, do Portal das Lágrimas, ali no Mar Vermelho, que também é uma área importante para o comércio, né, uma área que entrou no radar da segurança global nos últimos anos por causa da pirataria na região. Então, e claro, essa importância do Estreito de Malaca é por causa da China, por causa dessa enorme demanda chinesa por petróleo, por minérios, por outras commodities, né? Como tudo isso passa muito por aí. Então, esses pontos de estrangulamento são absolutamente essenciais. Né? Bom, você já falou bastante das ilhas artificiais. Felipe, eu vou passar agora a bola para você nos explicar o que a China está fazendo em termos da sua mobilização naval, da sua modernização da marinha e por que isso é importante para a segurança internacional. Vai lá, Felipe, é contigo. Obrigado, professor. Boa tarde a todo mundo. Devo confessar que eu estou muito animado com o tema, é um tema muito instigante, muito interessante, e que nenhum desses quadradinhos, desses 44 quadradinhos que estou aqui nos ouvindo, pode sair sem saber esse tema de Matsu da China e desenvolvimento militar chinês, porque como o professor falou, né? Enquanto isso eu estou tentando compartilhar aqui minha tela, só um minutinho. Enquanto você vai colocando a tela, Felipe, queria ressaltar algo que está aqui um pouco nos comentários do chat, mas que é bom ressaltar. Isso é uma aula de geografia, né? E como a geografia é importante? Exato. A gente teve uma guinada nas teorias de relações internacionais nos anos 70, nos anos 80, para visões muito abstratas da política internacional. Que eu sei que vocês odeiam essas visões abstratas, porque vocês estão sempre reclamando da vida comigo por causa disso. Né? Não entendo, para que serve isso, não sei o quê. E a gente está tendo agora um retorno para uma abordagem geopolítica mais tradicional, inclusive de se revalorizar os clássicos da geopolítica. Acho que vocês estão lendo isso com o professor Cláudio, né? Leo Mackinder, Leo Mahan, são autores, às vezes, de mais de 100 anos atrás, mas eles são muito importantes e muito relevantes para a gente entender esse conflito no Mar Sul da China. E o resumo da ópera para vocês é o seguinte: a geografia importa. A localização de cada país, o tipo de litoral que eles têm, o tipo de terreno, tudo isso tem um enorme impacto para a economia global, tudo isso tem um enorme impacto para a política global. Então, não é por acaso que a gente está vendo um retorno analítico a essas grandes ferramentas da geopolítica, porque elas ajudam a gente a entender esse mundo. E acho que esse é um dos grandes desafios para a teoria contemporânea de relações internacionais. Tem que levar em conta mais esse tipo de fator. Com certeza, são em momentos de conflitos que a geopolítica importa, né? Que os chefes de Estado passam a pensar a geopolítica. E como a Letícia bem ressaltou e o professor ressaltou, o Mar Sul da China é fundamental porque é uma região onde passa a maior parte do comércio global, envolve potências, estamos falando de China, estamos falando ali da ASEAN como bloco, o Japão cada vez mais atuante, a Índia observando aquela região, a Austrália. Então, o que o Atlântico fora no século passado, o Mar Sul da China, aquela região Indo-Pacífica, está sendo hoje em dia, né? Então, estudar o desenvolvimento econômico chinês, a projeção política é fundamental, mas esse é o meu tema agora. O que eu vou falar agora é falar sobre o aumento do poderio militar chinês, que, em termos de direito internacional, é o que o Estado tem de poder mais efetivo, propriamente dito. É o que garante, por exemplo, que Maduro ainda esteja no poder, né? Justamente ter o apoio das Forças Armadas ali, estando com você. E os chineses perceberam nesse século de humilhação, toda essa história que a gente abordou durante essas aulas, de como é importante você ter ali um braço armado para garantir a sua segurança. Então, muitas vezes eles falam, e eu já ouvi quando tive a oportunidade de ir à China,
de que as Forças Armadas não são para uso, vamos falar assim, para tomar, justamente porque a política externa não diz isso, mas justamente para garantir a sua segurança. Então, você ter umas Forças Armadas fortes, equipadas e preparadas para atuar, combate a qualquer momento, é fundamental para países que queiram ampliar o seu poder. E vamos lembrar, gente, sei que o século das humilhações pode parecer muito distante no tempo, né? Sobretudo para os alunos mais jovens aqui que nasceram já no século XXI. Mas eu queria lembrar que as pessoas idosas na China viveram a Segunda Guerra Mundial. É. Tiveram a experiência de ver o seu país ocupado pelos japoneses, toda aquela brutalidade. Depois viveram a Guerra da Coreia também, né? Bom, a última guerra chinesa foi contra o Vietnã, em 79. É relativamente recente em termos da memória individual, da memória das pessoas. E, claro, a história chinesa milenar, de muitas guerras, de muitas invasões, de muitas ocupações. Então, esses temas são levados muito a sério na China. Não só por acadêmicos, por diplomatas, por militares, mas pelas pessoas também comuns. Com certeza. Para o brasileiro pode ser um pouco complicado, né, que o nosso conflito foi no século XIX, né, a Guerra do Paraguai. Embora a gente tenha participado da Primeira e da Segunda Guerra também, mas foram participações em continente dos outros, né, em território dos outros. Os chineses tiveram ali os conflitos no seu próprio território. Então isso é outra coisa, outra mentalidade. Né? Mesmo na Guerra da Tríplice Aliança, né, a guerra contra o Paraguai, os paraguaios ocuparam alguns pequenos territórios na fronteira, né? Nunca ameaçaram, por exemplo, o Rio de Janeiro, São Paulo. Acho que a última vez realmente que nós temos uma grande ameaça, né, estrangeira ao Brasil foi, sei lá, talvez com os holandeses no século XVII. Né? É completamente fora da nossa experiência recente. Então, nessa ambição de crescimento, né, os chineses andam resgatando atualmente o que eles já foram nessa potência marítima, que eu apresentei um pouco, que eu fiz uma introdução na segunda aula sobre o Zhenhe, né, esse período lá do século XV, em que os chineses tiveram projeção, diferentemente de hoje em dia, naquela época era algo simbólico, ou seja, Zhenhe, essas viagens, toda essa esquadra impressionante, 27, dizem, né, em torno de 27 mil tripulantes, 190 navios, enfim, tudo isso navegando ali pelo Mar do Sul da China, passando pelo Estreito de Malaca, desde aquela época, e passando ali pelo Oceano Índico, fazendo comércio, abrindo contatos, mas mostrando o poderio do Império Chinês, o seu poder, né? Então, foi um período mais simbólico, justamente para conseguir novos estados tributários na dinastia Ming. Hoje, essa projeção é diferente, então, tem viés de segurança, um viés econômico muito mais forte, muito mais político também, mas eles tentam resgatar esse período grandioso da Marinha Chinesa, que após esse período, como a gente abordou, por várias questões, toda essa esquadra foi afundada, e todos os documentos sobre as viagens foram queimados e tudo mais, o imperador quis fazê-lo, e os chineses passaram a se isolar. E geopoliticamente, quem já estudou Mahan sabe que 70% do globo é de água, e a maior parte do comércio é marítimo. E a marinha e o mar é a força mais internacional que um Estado pode ter, porque não pode uma força aérea chegar a outra parte do globo, não pode forças terrestres chegar à Europa, outras partes, mas pela marinha, pelos navios, é possível qualquer estado se fazer presente em regiões mais longínquas. Então, depois desse período em que essa esquadra foi afundada, os chineses ficaram num momento de isolamento, que, enfim, e eles perceberam que esse isolamento foi complicado, porque aí veio o século das humilhações, Primeira Guerra, Segunda Guerra, então eles perceberam como uma marinha forte, preparada é fundamental. Um breve histórico, a UPLA é uma abreviação do termo em inglês, que quer dizer Exército de Libertação Popular. Então é assim que as Forças Armadas chinesas são conhecidas. Ela foi fundada em 1º de agosto de 27, e se chamava Exército Vermelho, ou seja, o braço armado do Partido Comunista. O Partido Comunista, como o professor falou, né, fundado em 21, mas depois que houve aquele embate entre os nacionalistas e os comunistas em 27, o massacre de Shanghai, né, professor? Os chineses criaram o seu braço armado para garantir a sua proteção. E após, então,
houve esse embate com os nacionalistas, com o exército oficial do Estado chinês, mas depois houve aquela rendição para lutar contra a invasão japonesa. E quando os japoneses se renderam, no final da Segunda Guerra Mundial, enfim, houve o retorno à Guerra Civil. E aí esse exército veio atuar contra as forças armadas do Kuomintang, do Estado chinês. E depois que, em 49, quando o Partido Comunista conseguiu o sucesso, né, chegou a Pequim e tudo mais, esse exército ele deixou de se chamar Exército Vermelho e passou a se chamar Exército de Libertação Popular, justamente para tirar para se desvincular do exército que agora se localizava em Taiwan, que é o exército da República da China. Então, até hoje, as Forças Armadas da China não são Forças Armadas do Estado chinês. As Forças Armadas da China hoje Forças Armadas do Partido Comunista, que nessa metamorfose institucional que é a China, acaba sendo o Estado chinês, né? Porque o Estado é o partido, mas é interessante, porque vamos dizer, você tem muitos países, né, nos Estados Unidos, o Brasil, onde tem uma discussão sobre a necessidade do exército ficar fora das questões partidárias. E na China é o contrário. Né? Exato. É a ênfase de que o exército, de que a marinha são um braço do partido. Inclusive, do ponto de vista daquela estrutura do Estado chinês, eles respondem diretamente ao Comitê Central do Partido Comunista. Né? E não exatamente as instituições de Estado. É uma visão muito diferente. E você tem nas Forças Armadas chinesas não só as figuras dos oficiais profissionais, né? Mas também a figura do comissário político, que foi algo que foi herdado dos soviéticos, né? Que hoje já não tem mais a mesma influência, o mesmo poder que teve no passado, mas assim, continua lá essa estrutura de comando duplo, né? Em que você tem um fiscal do partido para ver se está tudo ali em ordem do ponto de vista político. A gente viu na última aula, né, professor, o quanto os chineses se preocupam muito com possíveis concorrentes à sua soberania no seu território. Então, nem mesmo a Igreja Católica eles permitem que tenham decisão no território chinês. Então, ter forças armadas ali leais ao Partido Comunista, Xi Jinping o tempo todo, todos os líderes chineses falam, forças armadas têm que ser leais ao Partido Comunista, ponto. Então, essa é a grande preocupação. Em 49 era só o exército, né? Era o braço terrestre, mas eles criaram também o braço naval e o braço aéreo do exército. E até recentemente, com Xi Jinping, o exército estava, a marinha chinesa, a força aérea e as outras forças eram inferiores ao exército. O exército é que comandava tudo. Com a reforma recente, a Marinha, a Força Aérea e as outras forças se equipararam ao Exército, justamente nesse ímpeto de proteger o seu território no espaço aéreo, mas se prolongando para o Mar do Sul da China, a Marinha chinesa atuando em outros pontos, então essas forças precisaram de maiores investimentos. Até muito recentemente, até os anos 80, né, a Marinha era a prima pobre, né, entre as Forças Armadas chinesas, era completamente negligenciada. E muitas vezes quem estava comandando a Marinha eram generais, né, militares do Exército, que não tinham nenhuma experiência naval, nunca tinham subido num navio, mas acabavam ali naquele posto de comando. Hoje em dia, não. É uma Marinha que está se profissionalizando muito rapidamente. Claro que ainda com uma série de dificuldades, né? Por exemplo, você tem ali unidades como o Corpo de Fuzileiros Navais chineses, que é muito nova a criação. Até levaram uma bronca do Xi Jinping agora, alguns dias atrás, porque ele achou que eles não estão se preparando o suficiente para uma nova guerra, né? Também, por exemplo, a aviação naval, né? Os pilotos de avião dos porta-aviões, né? Também é algo muito recente, só de alguns anos, mas a Marinha está se modernizando. Está se modernizando e até antigamente a preocupação era Taiwan, né? É você retomar Taiwan. Mas nos anos 50, depois da Revolução. Mas os Estados Unidos ali com apoio, com seus porta-aviões ali, não permitiram que os chineses tomassem Taiwan, e aconteceu que começou a Guerra da Coreia. Então toda a tropa que estava ali na costa de Taiwan, pronta para invadir, Mao Tse-tung realocou as tropas para a Península Coreana. E ali foi a Guerra da Coreia e tudo mais. E aqui é um breve histórico dos conflitos, principalmente que o Exército de Libertação Popular atuou, a Guerra da Coreia,
com 100 mil, 300 mil homens atuando, até o próprio filho do Mao Tse-tung morreu na Guerra da Coreia, justamente para manter ali a Coreia do Norte viva, porque é geopolítica pura. Os chineses não querem uma Coreia do Sul aliada aos Estados Unidos na sua fronteira próxima, né? Então a gente pergunta, poxa, por que os chineses estão no Tibete, estão em Xinjiang, não só pelos recursos ali, mas também para manter o coração Han, que é a costa, mega protegida. Então, não só pela via terrestre, com Xinjiang, com o Tibete, mas também pela via marítima. E não à toa o Mapa Sul da China é isso, é você manter o coração da China, que é a sua costa, aí, toda concentração de indústria financeira, empresarial, protegida pela via terrestre e via marítima. Então, por isso se expande para que todo esse coração fique protegido. Em 1954, 55, a primeira crise do Estreito, foi uma tentativa do Partido Comunista, né, do Exército, de tomar Taiwan, mas ali os Estados Unidos logo mandaram porta-aviões ali, estacionaram entre os estreitos, então os chineses, o Partido Comunista teve que recuar. Também houve a supressão ao movimento de resistência tibetano, então, como a gente comentou, né, aquela resistência de quando... E foi exatamente no período em que, em 57, né, professor, que o Dalai Lama fugiu para a Índia. Então, justamente nessa tentativa dos líderes ali locais de tentar um processo de maior autonomia, enfim, e garantir a preservação da sua cultura. Houve a segunda crise do Estreito, de novo os chineses, o Partido Comunista tentando tomar Taiwan, ali bombardeando algumas ilhas. Novamente os Estados Unidos atuaram e fizeram a sua dissuasão, falaram, se vocês invadirem Taiwan, nós vamos usar bombas atômicas. Os chineses tiveram que recuar novamente. E foi mais um período em que os chineses perceberam que não podiam contar com a União Soviética, que a União Soviética tinha bombas atômicas e, poxa, por que ela não veio ao nosso socorro? Então, mais uma vez, os chineses perceberam que não, temos que ter forças próprias, bem preparadas, não podemos contar com ninguém. Nos anos 60, conflito em Xinjiang, também no movimento separatista. 62, a crise do sino-indiana, a guerra com a Índia. Conflito fronteiriço sino-soviético, a União Soviética bombardeou o norte da China. Por isso que na escola a gente estuda, foi um período, a Guerra Fria foi bipolaridade, coloca todos os estados comunistas no mesmo saco. Os chineses nunca, enfim, talvez nas primeiras 2 décadas, mas para depois os chineses não se alinharam à União Soviética, muito pelo contrário, eles lutaram, eles batalharam, tiveram uma guerra ali. Como a Letícia mostrou, em 74, uma guerra ali nas Ilhas Paracel, os chineses tentando expandir, já nesse ímpeto, né, de proteger as suas costas, expandindo ali para o Mato Sul da China, a guerra do Vietnã, enfim. A terceira crise do Estreito, nos anos 90, em que os chineses tentaram ver, poxa, será que se eu bombardear alguma coisa aqui, os Estados Unidos ainda estarão do lado de Taiwan? Aí perceberam que estavam ainda, então eles tiveram que recuar novamente. Essa operação aqui, Ocean Shield, que foi uma operação liderada pela OTAN, ali para garantir a segurança no Oceano Índico, porque ali existem muitas ações de pirataria. E como a Letícia mostrou, muitas das linhas marítimas de comércio global, marítimo, passa por lá. Então, ali a OTAN, junto com Coreia do Sul, China, Vietnã, outros países, Japão, ali se aliaram às forças da OTAN para garantir a segurança ali no Oceano Índico. E as Forças Armadas da China é uma das que mais contribui para as operações de paz da ONU. Eu coloquei aqui o Mali, mas também poderia falar no Sudão do Sul, uma grande tropa chinesa ali atuando na África para garantir as suas forças, a segurança ali e garantir a paz na região. E agora, mais recentemente, essas reformas, quando Xi Jinping tomou poder em 2012, 2013, a partir de 2015, 2016, ele colocou em prática a reforma nas Forças Armadas da China. Então, ele buscou melhorar a capacidade de realizar operações conjuntas em vários domínios, então, aéreo, marítimo, cibernético, melhorar a supervisão e o combate à corrupção nas Forças Armadas, melhorar a integração civil-militar, ou seja, universidades chinesas, think tanks, todas aliadas às Forças Armadas para desenvolver pesquisa e desenvolvimento, tecnologia militar, bélica. Então, ali, uma integração civil-militar muito forte e transformar a Marinha numa marinha de projeção global. A Marinha da China tem que estar preparada para atuar em regiões cada vez mais longínquas, como aconteceu em
2015, quando navios chineses tiraram os chineses ali do conflito da Síria. Não, 2013. 2015, 2013, que atuaram na região do Oriente Médio, evacuando os chineses ali. Então, a Marinha Chinesa foi a primeira vez que a Marinha Chinesa conseguiu evacuar em grande quantidade de chineses que estavam em situações de perigo em outras partes do mundo. E lembrando aquele filme que de vez em quando a gente menciona, né, do Lobo Guerreiro 2, né, que é um filme de maior sucesso na história da bilheteria chinesa. E a trama é essa, né? Tem uma guerra civil num país africano, e aí tem um soldado chinês que vai lá, né, para socorrer os chineses e tal, e a marinha chinesa aparece, né? E é muito aquilo que a gente vê, por exemplo, nos filmes americanos, né? Lançamentos de mísseis, bombardeando e tal, só que agora com os heróis chineses, né? Então é para isso, né? Então a ideia é tornar as Forças Armadas da China umas Forças Armadas de primeira classe até 2050, 2049, né? Quando 100 anos da Revolução. É importante a gente saber que o Brasil tem 3 forças: a Marinha, o Exército e a Força Aérea e a Aeronáutica. As Forças Armadas da China têm 5 forças. Aqui são 6, mas são 5 forças. Então, é o Exército, a Marinha, a Força Aérea. Tem essa força de foguetes, que é esse quarto elemento aqui, que são responsáveis pelos mísseis balísticos nucleares da China. Então, uma força específica para cuidar dos mísseis chineses. E essa força aqui, criada em 2016 com o Xi Jinping, que é Força de Suporte Estratégico. Então, é uma força que daria suporte às outras 4 forças, mas também seria uma força especializada em guerra espacial, guerra cibernética e guerra eletrônica. Então, uma força específica para isso. Então, a gente pode perceber como esse lado espacial e cibernético, os chineses já estão olhando isso desde 2016. E aqui é um São pouco os uma únicos até curiosidade. agora a terem criado uma força específica para isso, né? Os americanos têm comandos militares específicos, né, para a questão cibernética e tal, mas não uma força militar dedicada só para esse tema. Os chineses já o têm. E daqui eu não vou me debruçar, é só porque eu vou dar essa apresentação para vocês e depois, por curiosidade, vocês podem explorar um pouco como é complexa essa estrutura, né? Que envolve partido, envolve Estado, mas também envolve órgãos, e órgãos compartilham com outros órgãos determinadas funções, determinadas competências, então é um embaralho, mas se alguém tiver com interesse sobre o tema, é legal tê-lo. E esse infográfico aqui resume o que foram as reformas que o Xi Jinping fez, né? Teatros de comando foram unificados, então, ou seja, o território chinês era muito fragmentado, e com base nas necessidades regionais, os comandos foram integrados. Então, por exemplo, a gente pode ver que a região de Xinjiang e do Tibete foi unificada, justamente porque tem ali ameaças em comum de separatismo, a fronteira ali com células terroristas, enfim. Então, é um teatro importante esse aqui. E não só outros, a Manchúria também ali com a Mongólia Interior. Aqui a gente pode ver que que as outras 3 forças eram inferiores institucionalmente ao Exército. Com as reformas, elas foram equiparadas ao Exército, agora com a criação do suporte estratégico. Então, são 5 forças. E aqui o Comando Militar Central, enfim, que incorporou outras secretarias, outros departamentos. Então, é um infográfico que faz um resumo do que o Xi Jinping planejou para o Exército Chinês. Debruçado na Marinha, propriamente dito, um efetivo hoje de mais ou menos 260 mil militares, possui forças navais, aviação naval, anfíbias, forças anfíbias, essas forças que fazem... Comparando com a Marinha Brasileira, por exemplo, a Marinha Brasileira tem hoje em dia uns 50 mil soldados, né? Enorme, enorme. E era muito menor do que isso. Então, o Xi Jinping anda ampliando o escopo dessas forças. A força anfíbia é essa força que é responsável pelo desembarque, né? Então, quando você vai tomar algum país, você vai para a costa e são esses militares, os fuzileiros navais, responsáveis por fazer esse desembarque anfíbio, tomar a costa, para que as forças depois cheguem e tomem todo o território. A Marinha Chinesa tem 3 esquadras, o Brasil só tem uma esquadra, que fica ali em Niterói, né? Uma única esquadra aqui no Rio de Janeiro. Já a Marinha Chinesa são 3 esquadras.
É a norte, a central e o sul. Depois eu mostro o território onde ficam localizadas. Eles querem operar em mares cada vez mais distantes, melhorar as capacidades de contra-ataque, informatizar a marinha, né? Houve um boom da indústria naval. Desde 2013 até o ano passado, em média, 7 navios construídos por ano, navios de guerra. Isso é um boom fabuloso de construção naval. Comissionamento é quando entra em operação, né? Então, entrada de operação do primeiro porta-aviões construído nacionalmente, que é o Shandong. O Shandong, exatamente, o 02, e eles já estão construindo o terceiro, previsão para entrar em operação em 2023. Então, ao total, os chineses teriam 3 porta-aviões. Um seria um que eles compraram da Ucrânia, e eles fizeram de museu, estudaram, abriram peças, fizeram engenharia reversa, aprenderam como fazer. sensacional. Eles compraram esse porta-aviões ucraniano para ser um cassino, né? Disfarçando que ia ser um cassino. Depois, não, na verdade é um porta-aviões. Exatamente, e aprenderam como fazer, né? Pegaram a tecnologia, fizeram engenharia reversa e estão construindo os próprios porta-aviões. Então, isso é impressionante. E na próxima década, eles querem construir também porta-helicópteros. Porta-aviões, aqueles que têm os jatos, porta-helicópteros é o que a Marinha do Japão tem, né? E a meta é ultrapassar os Estados Unidos qualitativamente. Quantitativamente já ultrapassaram em número de navios de guerra. Mas qualitativamente, em termos de poder bélico e tudo mais, eles querem fazer em 2030. Então, aqui eu mostro o segundo orçamento de defesa do mundo, é o segundo maior do mundo. Então, é impressionante. Submarinos nucleares. Então, é impressionante. Aqui é só para o mapa que o professor mostrou, né? Aquelas cadeias, aquelas barreiras, como os chineses estão ali um pouco presos, né? Essa cadeia de barreiras de corais. Então, tem a segunda barreira, tem a primeira barreira, que é o que o professor mostrou, que é a Taiwan, Filipinas e o Mar do Sul da China. Então, ter presença nessa área é fundamental para os chineses, eles não abrem mão. Não à toa a gente vê ali a questão do Senkaku de Yaoyu com o Japão, Mar do Sul da China, que a Letícia acabou de mostrar, Taiwan, que a gente vem conversando. Então, ali, ter presença chinesa ali é fundamental. E o objetivo agora, já está em vigência, eles expandirem isso para a segunda cadeia, a segunda barreira, que seria o Mar de Filipinas. Mas esses pontinhos pretos são as bases dos Estados Unidos. Guam é uma base no território norte-americano. E essas bases no Japão, na Coreia do Sul, então são empecilhos que os chineses têm nessa projeção, nessa sua maior presença. E aqui esse primeiro mapinha mostra onde ficam as bases das esquadras da China. Uma próxima de Pequim, uma que ali fica próximo da base dos Estados Unidos de Okinawa, 40 mil militares dos Estados Unidos ali permanentemente com comida, enfim, tecnologia, com porta-aviões ali. Então, tem uma base ali defrontando, e também Taiwan, e essa base ao sul, que justamente defronta o Mar do Sul da China, é onde tem a esquadra mais poderosa da China. Então, ser capaz de operar em capacidade máxima nessa primeira cadeia é o principal objetivo para garantir o seu acesso ao Pacífico. Retirar a presença dos Estados Unidos é um ideal que os chineses têm da região, expandir a sua zona de influência até a segunda cadeia e proteção das rotas comerciais, né? E, para terminar, esse relatório que saiu esse ano, em setembro, todo ano o Departamento de Defesa dos Estados Unidos faz um relatório de 200 páginas com as principais atualizações sobre o desenvolvimento militar da China. Eles oferecem isso ao Congresso dos Estados Unidos. Eles divulgam na internet para quem quiser ver. Eu peguei o trecho que faz o resumo desses 20 anos de grande desenvolvimento das Forças Armadas da China, e eles se preparando para uma sociedade moderadamente próspera nesse próximo ano, já como um pontapé para 2050. Então, para concluir, a China compreende a sua necessidade de modernizar suas Forças Armadas e tornar-se uma potência global, atuando no Oceano Índico, possivelmente no Atlântico, por que não, futuramente. Gastos de defesa devem aumentar nos próximos anos. O objetivo é tornar uma força de primeira classe, moderna, informatizada, capacidade de atuação global. E Taiwan e Mar do Sul da China tem que estar com alerta vermelho, porque é o que pode levar a China à guerra, propriamente dito.
Então é isso, professor. Desculpe se eu demorei muito. Foi ótimo, Felipe. Super obrigado. Bom, eu vou entrar agora, então, na parte final da aula, que são as disputas que estão cada vez mais opondo a China à Índia, e que é um tema que está ganhando muita relevância, né? Ele está com muita frequência nas manchetes ao longo de 2020, e que provavelmente ficará ainda mais relevante nos próximos anos. Bom, o que está acontecendo agora? Primeiro, vamos pegar a descrição geopolítica. Quando a gente falava desses conflitos envolvendo a China e a sua vizinhança, em geral, nós usávamos a expressão Ásia-Pacífico, o leste da Ásia, justamente para mostrar ali aquele pedaço do mundo que tem a China, o Japão, as Coreias, etc. Hoje em dia, o conceito geopolítico que está em evidência, aquele que está sendo cada vez mais utilizado, é o conceito de Indo-Pacífico. Justamente porque é a ideia de que não dá mais para você conversar sobre a China, sobre o Japão, sobre as Coreias, sem falar também da Índia. Elas estão se tornando parceiras, rivais, adversárias cada vez mais relevantes. Você não pode falar de uma sem falar da outra. E, claro, porque a gente tem não só uma ascensão da China, como a gente tem também uma ascensão da Índia. Em menor grau, é um crescimento econômico que é acelerado, que é rápido. A Índia já virou também uma das 10 maiores economias globais, mas ela não é ainda tão grande quanto a China. E a Índia é um país mais instável, mais volátil, mais confuso do que a China, mas também está ascendendo. Não? E o que está acontecendo com a China? A China está cada vez mais projetando o seu poder político, o seu poder econômico para o Oceano Índico. E essa expressão, colar de pérolas, que é muito bonita, é muito poética, mas ela descreve, na verdade, um conjunto de iniciativas político-militares da China no Oceano Índico. Uma série de alianças, uma série de negociações que a China tem feito nessa região e que os indianos têm olhado cada vez mais de uma perspectiva defensiva, com o receio de que eles estejam sendo cercados do ponto de vista estratégico pelos chineses e de que eles tenham que fazer algo para se proteger disso. Não são exatamente bases militares. A única base militar que a China tem no exterior fica no Djibouti, na África, ali no Mar Vermelho. Mas, por exemplo, são parcerias da China com o Sri Lanka, com o Paquistão, que envolvem cooperação tecnológica, que envolvem cooperação militar, que envolvem construção de infraestrutura, como modernização dos portos. Então, é um tipo de cooperação que muito facilmente poderia se transformar também numa aliança militar. E é claro aí também que os indianos ficam muito preocupados com isso e ficam cada vez mais receosos e atentos para o que a China tem feito nessa região. Na aula que vem, a gente vai discutir a nova Rota da Seda, que é, digamos assim, o contraponto terrestre para esses conflitos no Mar do Sul da China. A projeção de poder da China para a via terrestre na Ásia Central, no Sudeste Asiático, em outras partes do mundo. E a Índia tem se colocado como muito preocupada com tudo isso que tem acontecido. E o que há ali de mais intenso, e que levou até a confronto militar em 2020, com gente morrendo, é o conflito de fronteiras entre a China e a Índia. É uma fronteira grande, ela atravessa a Cordilheira do Himalaia, e onde agora, no mês de junho, a gente teve ali uma disputa que levou ali a uns 20 militares indianos mortos, né, nesse confronto. É uma área que China e Índia disputam já há bastante tempo. Todo o século XX, eles tentaram chegar num acordo e não conseguiram. E chegaram a lutar uma guerra em 62 pelo controle de parte dessa fronteira. Então, vamos lá. É uma fronteira que atravessa a Cordilheira do Himalaia, né, a região mais alta do planeta. É uma região pouquíssimo habitada. Então, por que é tão importante?
por que é uma região que está levando os dois maiores países, em termos de população, a lutar guerras, a ter ali confronto de fronteira? Bom, olha ali o mapa. Olha o que está em volta dessa região que está em disputa. Tem ali a Caxemira, essa região que até hoje a Índia e o Paquistão disputam entre si, né? Nunca conseguiram ali chegar num acordo com relação a ela. Tem ali o próprio Paquistão, é muito próxima ali da Ásia Central, de toda essa zona de altíssima turbulência em volta do Afeganistão. Quer dizer, do ponto de vista militar, do ponto de vista da segurança estratégica, tanto da China quanto da Índia, essa é uma área fundamental. E é uma área que, justamente porque é pouco povoada, nunca houve um interesse muito grande, antes do século XX, em delimitar exatamente onde passava aquela fronteira. Então, isso vai acontecer quando a Índia se torna um país independente, lá em 47, e logo depois, em 49, a Revolução Comunista na China. Então, uma China que volta a ter um governo capaz de manter o controle sobre todo o seu território, e um governo que vai reivindicar essas regiões da periferia, como o Tibete, como o Xinjiang, que tinham sido muito abandonadas ao longo do século de humilhações. Então, quer dizer, a gente tem um fortalecimento desses estados e isso leva a uma situação de conflito. E vejam, quando a Índia se tornou independente, o primeiro-ministro indiano, Nehru, era alguém que acreditava muito nesse diálogo com a China. E essa guerra que os dois países travaram em 62 foi um trauma pessoal muito profundo para ele. Inclusive, ele morre logo depois da guerra, né? Tamanho ali a perturbação que aquilo provocou nele. Então, havia um interesse tanto da Índia quanto da China em ter uma relação amigável, a percepção de que elas seriam parceiras ali na reconfiguração da ordem global, mas isso não foi possível. E a temperatura desse conflito de fronteira está aumentando em vez de diminuir. Por quê? Tem uma enorme relação econômica entre a Índia e a China. O comércio e investimento entre os dois países é gigantesco. Mas, mesmo assim, eles estão indo à disputa. Por quê? Bom, o que acontece nessa região? Tem tudo a ver com esse conceito de Indo-Pacífico. A China não está disputando apenas essa fronteira com a Índia. Ela está disputando as fronteiras com todos esses países vizinhos, por causa do Mar do Sul da China. Mas, claro, a Índia é o seu maior, mais relevante, mais importante vizinho. Então, a percepção hoje, por parte dos chineses, é que se eles retrocederem com relação à Índia, eles vão acabar retrocedendo também com relação a todos os outros vizinhos. Então, eles têm que manter uma posição muito forte com respeito à Índia para mostrar para os vizinhos menores que eles estão falando sério. E, tipo, olha, a gente não está cedendo nem para a Índia, que é esse gigante. Imagina para você, Filipinas. Imagina para você, Vietnã. Então, é para valer essa disputa. A gente não vai abrir mão desse território. E, ao mesmo tempo, a gente tem na perspectiva da Índia, bom, primeiro, um governo hipernacionalista na Índia, onde toda essa questão também, por exemplo, da Caxemira está muito tensa. A Caxemira, inclusive, perdeu com o atual governo indiano o status de ser um Estado independente, um governo estadual dentro da Índia, uma unidade da federação à parte, como ela era, né? Passou a ser agora administrada diretamente ali pelo governo central indiano. Então, é um governo que está apertando muito essas disputas territoriais e que está olhando para a China e dizendo, eu vou me aproveitar que a China está no momento de disputa de fronteira com todos os países e eu vou colocar pressão aqui na fronteira que eu tenho com ela. E, claro, uma Índia que está cada vez mais próxima dos Estados Unidos. Aliás, é chamado Quad, né? Essa aliança que junta Estados Unidos, Índia, Japão, Austrália. Estão cada vez mais próximos. Porque tem, se não esse inimigo, como inimigo é uma palavra forte, né? Mas eles têm uma preocupação comum com a ascensão da China. Então, está empurrando todos eles cada vez mais para a cooperação, cada vez mais para um diálogo entre si.
Então, a gente está vivendo um momento de grandes transformações geopolíticas na Ásia, e que são complexas de compreender, porque você tem, por exemplo, um país como a Índia, um país como o Japão, que estão em iniciativas diplomáticas para conter a China, mas, ao mesmo tempo, são parceiros da China em vários outros projetos, em várias outras iniciativas. Então, é um cenário realmente que tem muitas nuances e tem muitas camadas de cooperação e de conflito. Então, a gente tem que também ter cuidado na hora de analisar, né, para não cair ali num risco de achar que essas rivalidades são maiores e mais fortes do que elas de fato são. Eu comentava no início da aula da importância da parceria regional abrangente, que é esse acordo comercial que foi assinado ontem, que junta 15 países asiáticos, né? Junta a China, junta o Sudeste Asiático, o Japão, mas deixa de fora os Estados Unidos. Então, são países que até são adversários nessa disputa geopolítica, mas que eles estão dentro desse mesmo acordo. É um acordo modesto, um acordo de preferência tarifária, mas ele é importante politicamente. Ele está mostrando ali como cada vez mais essas relações internacionais dentro da Ásia dizem respeito majoritariamente aos próprios asiáticos. Como que o Ocidente está ali, bom, nesse caso nem está, né? Nesse caso os Estados Unidos nem estão ali. A relação da China com a Austrália está ficando pior também. A China está agora com uma série de conflitos comerciais com a Austrália, uma guerra comercial contra a Austrália, que está algo muito próximo de um embargo econômico contra os australianos, que está provocando muitas tensões dentro da Austrália, que está provocando muitas disputas, muitos conflitos ali. Então, quer dizer, por onde quer que a gente olhe, nessa perspectiva da Ásia Indo-Pacífico, as coisas estão ficando mais difíceis, né? E não mais fáceis. Então, é muita coisa ali que está envolvida nesse tipo de disputa. E acho que o grande desafio que nós temos aqui no Brasil, né, para tentar entender isso, é porque muitas vezes a nossa fonte de informação sobre esses conflitos são as fontes nos Estados Unidos e na Europa. A gente lê pouco os próprios asiáticos. Então, isso é ruim. A gente tem que ler mais os chineses, a gente tem que ler mais os indianos, tem que beber diretamente nessa fonte de quais são os grandes autores ali, para não ficarmos a reboque de uma visão estratégica dos Estados Unidos, de uma visão estratégica da Europa, que vai ser muito importante para esses países e regiões, mas que não necessariamente vai representar os interesses nacionais brasileiros. Eu acho que eu já falei para vocês em outras aulas do projeto Reading the China Dream. Eu estou colocando aqui no chat. É um projeto de universidades canadenses que traduz para o inglês artigos, pronunciamentos, né, de acadêmicos chineses, e que é muito útil para fazer esse acompanhamento. Tem também um outro projeto da Universidade de Hong Kong, que é o China Media Project, que faz esse trabalho de tradução e de análise, mas aí com os comunicados oficiais do governo chinês, com os boletins do Comitê Central, com as declarações para a imprensa. Então, você não precisa falar chinês, você pode acompanhar a tradução desse material para o inglês e fazer ali o monitoramento do quais são os debates mais importantes, do que está sendo discutido ali. Então, é uma dica para quem quiser acompanhar esses temas, que são, inclusive, temas fantásticos, por exemplo, para vocês depois escreverem uma monografia, fazerem um trabalho de conclusão de curso. E são temas que estão ficando cada vez mais relevantes, né? cada vez mais impacto para esse tipo de discussão global. Ok? Vamos abrir agora para as perguntas, para o debate. Letícia quer começar, vamos lá. Pois é, desculpa, eu ia deixar para o final, mas porque, na verdade, quando você estava falando aí, Maurício, sobre essa relação China-Índia e a questão, né, você comentou também que vai falar na aula que vem, farei de tudo para estar aqui para assistir também, né, sobre a Belt and Road Initiative,
e como é um contraponto, né, terrestre a essa expansão do Mar do Sul, vale a pena lembrar também que tem a rota marítima, né, que está bem menos avançada, creio eu, do que a rota terrestre, por motivos bastante óbvios de conflitos ali na região do mar, né? E aí eu me lembrei que alguns anos atrás eu ouvi falar sobre uma iniciativa entre Japão e Índia que chamava Freedom Corridor. E aí eu busquei mais sobre, não sabia se tinha sido enterrado ou não. E aí eu achei aqui que o Freedom Corridor agora está sendo chamado de The Asia-Africa Growth Corridor. Foi criado em 2017 e é uma não é uma organização propriamente dita, mas é um acordo de cooperação econômica entre Índia, Japão e alguns países africanos. E que, na época, quando foi lançado, em 2017, tinha ali uma cara muito de contraponto à lógica ali do Belt and Road Initiative, né? Propondo um Indo-Pacífico aberto e livre. Então, assim, eu ouvi muito pouco sobre esse acordo, tanto que eu estava aqui procurando enquanto você estava falando. Eu queria saber se você tem alguma informação, né, já que você estava falando aí sobre o RCEP e essa ideia, né, de alguns acordos regionais, e que muitas vezes eles são feitos como não uma provocação, mas uma forma de resistir a essa influência chinesa bastante proeminente, cada vez mais proeminente na região. A gente tem o seguinte, a nova Rota da Seda é muito grande, tá? Ela está envolvendo valores aí que estão estimados em torno de US$ 1 trilhão. Mas existem iniciativas locais, principalmente lançadas pelo Japão, de desenvolver infraestrutura na Ásia. A gente pode interpretar como uma resposta japonesa, localizada, regionalizada, para as ambições globais chinesas da nova Rota da Seda. Então, o Japão está colocando alguma coisa em torno de US$ 100 bilhões nesses projetos, que é bastante dinheiro, não é pouca coisa, né? Então, para quem está nos países ali do sudeste da Ásia, isso é muito interessante, porque eles têm a possibilidade de buscar financiamento para projetos de infraestrutura, para reformar um porto, para construir uma ferrovia, tanto por parte do governo chinês, quanto por parte do governo japonês, né? Tentar ali essas várias fontes, né? Então, por exemplo, em Singapura, eu vi apresentações de acadêmicos das Filipinas e da Indonésia, em que eles estavam falando da realidade dos seus países e de como eles estavam correndo atrás desse tipo de financiamento. E não só para projetos ligados ao comércio internacional. Podia ser, por exemplo, construir uma rede de metrô numa cidade filipina. Eu fiquei muito impressionado, porque nesses países do Sudeste Asiático, isso já é uma expertise que está no âmbito dos governos locais, do governo municipal, do governo de província, né? E eles estão jogando com essas disputas internacionais entre as grandes potências. E eu saí desse debate pensando, não tem mais bobo no futebol. Ou melhor, tem, né? Que somos nós, brasileiros, né? Porque a gente está completamente preso numa aliança com os Estados Unidos, que não está rendendo absolutamente nada do ponto de vista econômico para o Brasil, né? Pelo contrário, os americanos aumentando o protecionismo, colocando tarifa extra sobre o produto brasileiro, e enquanto que na Ásia você tem esses vários atores regionais se beneficiando dessas disputas. E, embora o Japão não tenha hoje um calibre suficiente para ser uma alternativa para a China, tem ali projetos que são interessantes para esses países, né? E tem essa discussão na Índia também, porque a Índia ainda é muito ensimesmada, né, na sua política de desenvolvimento, na sua política, né, de auxílio internacional. Ela não tem nada que seja na mesma abrangência em termos de financiamento para o desenvolvimento, mas o tema está colocado em discussão. Vamos lá, pergunta da Natália. Os Estados Unidos estão presentes no Mato Sul da China baseados em que argumento legal? Essa presença norte-americana no Mato Sul da China já não seria considerada uma ameaça direta e, por isso, passível de resposta, mesmo quando ainda não haja um acordo final quanto às fronteiras marítimas na região? Letícia quer responder isso, sou capelo da tua tese. Pois é, existe aí uma questão, é a pergunta de 1 milhão, né? Não, mentira, a pergunta de 1 milhão é que eu estou tentando responder com a tese. Se a China é ou não uma potência revisionista, né? Pelo menos atualmente, para mim, essa é a pergunta de 1 milhão.
Bom, os Estados Unidos não assina o tratado, né, a UNCLOS, mas se posiciona numa série de bases militares, né, e a partir do momento que eles estão naquelas bases militares, inclusive com o governo Obama, teve a reativação, acho que da base da Austrália, porque eles tinham fechado a base da Austrália, eles retornaram à base da Austrália, tem as bases, tem Guam, tem as bases no Japão. Eu acredito que a partir do momento que ele se posiciona nessas bases, ele se sente ali, né? Essas bases são historicamente parte das frotas, né? Acho que é a quarta frota americana, no Sudeste Asiático, a quinta, quarta, eles se posicionam dessa forma, né, como uma expansão do Pacífico, né? Inclusive essa utilização do termo Ásia-Pacífico é uma utilização do tipo, quando chama de Indo-Pacífico, até onde vai o Pacífico, né? Se vai até os Estados Unidos, e os Estados Unidos é um país que está banhado pelo Pacífico, por que não ele não pode estar ali, né? Na verdade, Então também as tem essa primeiras questão bases americanas no Pacífico remontam ao século XIX, né? Quando os americanos completaram a sua formação territorial, chegaram na Califórnia, começaram a se expandir, né, o seu comércio, a sua navegação, e começaram exatamente, né, o Havaí, né, primeiro, depois as Filipinas, no final do século XIX, e depois da Segunda Guerra Mundial, eles ocuparam ali Okinawa, construíram base também na Coreia, no Japão. Quer dizer, então, assim, é um conjunto de bases militares que os americanos têm construído desde o século XIX. Só um comentário, também que Imran Khan, né, que foi um grande expoente da geopolítica marítima dos Estados Unidos, para ele era fundamental a presença dos Estados Unidos no Pacífico para garantir a segurança da sua costa oriental, né? Então, por isso, o Havaí, onde fica até o comando da Sétima Frota dos Estados Unidos, e também por conta da diplomacia dos Estados Unidos de garantir a segurança dos seus aliados. O Trump destoou um pouco, mas continua também, né? De garantir a segurança dos seus aliados. Então, Japão, Coreia do Sul, Filipinas, que até então já foi um protetorado dos Estados Unidos. Uma colônia, mas também... Foi a única vez que os americanos tiveram uma colônia formal, né? Colônia, Filipinas de 1898 até 46. Né? E outro argumento também, Natália, que eu ouvi falar é com base no direito internacional. A gente sabe que o costume internacional é uma norma jurídica, né? Então, se os chineses constroem bases no Mar do Sul da China e ninguém reivindica, ou seja, ninguém fala nada, ninguém reclama, tecnicamente, tacitamente, está reconhecendo a soberania da China naquelas ilhas, sobre aquelas ilhas. Então, os Estados Unidos frequentemente fazem o que eles chamam de Freedom of Navigation Operations, que é justamente mandar navios passar na zona econômica daquelas ilhas. Quando os Estados Unidos fazem isso para o direito internacional, ele está falando, Estados Unidos, China, você não tem soberania sobre isso, isso daí é território de outro, você não tem. Então, é com base até no direito internacional também, é não o reconhecimento da soberania da China sobre aquelas ilhas. Então, frequentemente você vai ver navios transitando por aquelas áreas, porque é isso que eles fazem. Aí os chineses mandam caças para acompanhar, aí fica aquela coisa, sai nos jornais. É frequente isso, é de não reconhecimento. E essas operações de liberdade de navegação têm resultado nas maiores tensões ali na região, porque vai um navio militar americano, aí vai um navio chinês acompanhar, eles chegam muito próximos, um fica gritando para o outro. Né? Olha, já teve tudo menos tiro. Então, assim, em algum momento você vai ter um acidente sério ali. Se a natureza humana o que é, em algum momento vai ter um acidente sério e pessoas vão morrer, né? Mas por conta disso, né? Se eu puder fazer só um adendo ao que o Felipe trouxe, de fato, né, usando-se da base do direito internacional, faz sentido, né? Bom, pelo menos na lógica norte-americana, essa ideia de liberdade de navegação. Mas, por outro lado, se você pensar que os Estados Unidos ele não assina o principal tratado, né, como você mesmo falou, a principal convenção que organiza ali o direito do mar, né, de navegação, de território, etc., você acaba tendo também um vácuo ali de justificativa, né? Eles cobram que a China obedeça, mas eles não assinam. Então, a gente tem toda essa zona cinza. Eu acho que zona cinza é a expressão da aula
de hoje, porque, de fato, a gente fica, né, com uma série de lacunas sobre o que vale e o que não vale, né? Não sei, será que a China ia gostar de ter, os Estados Unidos ia gostar de ter a marinha chinesa ali muito próxima da sua costa do Pacífico? Seria mais ou menos o equivalente a ter uma base militar chinesa em Cuba, né? Exato. Os americanos têm Okinawa ali, né? Bem em frente à China, né? Na verdade, o que a China tem feito agora, tentando ali manter a sua hegemonia no Mar Sul da China, é o que os Estados Unidos fizeram no final do século XIX, quando eles se tornaram a potência hegemônica no Caribe. Quando eles lutaram contra a Espanha, né? A guerra ali em Cuba, a guerra no Porto Rico e tal. Só que a diferença é que no Caribe os americanos estavam lutando contra uma potência de terceira ordem naquele momento, que era a Espanha. E no Mar Sul da China hoje é diferente. Tem a China, tem os Estados Unidos, tem o Japão. São grandes potências. Elas têm uma quantidade de recursos militares, uma quantidade de capacidade muito alta. A Bruna Jesus fez uma pergunta aqui no chat que é até interessante. Desculpa, não vi a sua pergunta, Bruna. Espera aí. Tá aqui. Se perdeu nas mensagens. O Brasil adota alguma posição acerca desses conflitos chineses, em especial o Mar Sul da China? Olha, os meus amigos diplomatas dizem que até hoje não tem nada, né? Assim, não somos nem contra nem a favor, muito pelo contrário. E eu já ouvi até, já tive reuniões com diplomatas japoneses, por exemplo, em que eles estavam até reivindicando que o Brasil tomasse uma posição, né? Queriam ouvir um posicionamento por parte do Brasil. O governo chinês, por sua vez, já publicou informes publicitários em jornais brasileiros sobre a disputa no Mar Sul da China. Quer dizer, a gente tem o Japão e a China tentando, de alguma maneira, fazer um pouco de lobby aqui no Brasil pelas suas posições, né? Mas qual é o interesse nacional brasileiro no Mar Sul da China? É a questão da liberdade de comércio, da liberdade de navegação. Para o Brasil é interessante que essa liberdade de navegação permaneça, porque uma boa parte das exportações brasileiras passa pelo Mar Sul da China. A gente está falando de um conflito de um embate que envolve alguns dos principais parceiros comerciais do Brasil, né? Exatamente. China, Japão, ASEAN, até a própria Taiwan. O Brasil parece que Taiwan também tem uma secretaria de comércio aqui no Brasil, né? Então a gente faz comércio com Taiwan também. Então é para se prestar atenção. Vamos lá, mais perguntas? Bom, eu vou recomendar para vocês uma série de TV que está na Netflix, cuja primeira temporada fala sobre o conflito do Mar Sul da China. É uma série de TV chamada Secret City. E a protagonista é uma repórter investigativa que está ali descobrindo umas tramóias do governo australiano. E a primeira temporada, o grande tema é o conflito no Mar Sul da China e o jogo de pressões da China e dos Estados Unidos para a Austrália se posicionar. É muito legal, é muito bem feito, vale a pena ver. E, até onde eu sei, é a única representação no cinema, na TV, do conflito no Mar Sul da China. Até hoje é a única que eu vi. E está bem feita, está muito bem narrado ali quais são os dilemas que a Austrália enfrenta e que, na verdade, são muito parecidos com os do Brasil, né? A China é o principal parceiro econômico da Austrália, mas, do ponto de vista político, cultural, os laços da Austrália estão com os Estados Unidos, estão com a Europa, né? Então, tem ali uma tensão que é muito difícil de ser resolvida. Maurício, se eu puder fazer uma pequena propaganda. Claro. Para o penúltimo simpório que teve aqui na UERJ, eu escrevi um texto sobre a questão do Brasil e o Mar do Sul da China, né? Chama Conflito do Mar do Sul da China, que o Brasil tem a ver com isso. E foi inspirado aí numa inquietação que o Maurício, num dos nossos cafés, quando a gente ainda tinha cafés presenciais, trouxe para as nossas conversas. Então, se vocês quiserem, depois teve até uma aluna que escreveu sobre isso também no TCC. Depois, se vocês quiserem, com mais dados de comércio e tal, posso trazer também e disponibilizar para vocês. Lembrando que esses dados estão mudando muito rapidamente, né? Porque o comércio do Brasil com a China está crescendo muito. Só agora, em 2020, ele já cresceu 15%.
Então, assim, como a Letícia dizia, né? O desafio de se escrever sobre China é que assim, você escreve um negócio hoje, em um ano já está desatualizado, porque a economia chinesa já dobrou de tamanho, e eles já inventaram 7G, e coisas desse tipo, né? E toda vez tem alguma coisa nova, alguma treta nova, né? Como a gente gosta de dizer, entre Estados Unidos e China. Então, voltei lá para olhar minha introdução da tese, estava falando com o Maurício, e eu falei, eu inseri essa declaração do Marco Pompeu, porque foi agora, não tem como não ter. Ele falou, não, Letícia, não volta não olha não, porque senão a gente não... Daqui a pouco o Biden vai mandar alguém para lá, pois é, então calma. Vamos lá, pessoal, mais perguntas, mais comentários? Ok, pessoal, então a gente encerra aqui por hoje. E na semana que vem, o nosso tema de aula será a nova Rota da Seda. Então, vamos discutir em detalhes a iniciativa do Cinturão e da Rota, esse grande projeto chinês de infraestrutura global. Ok? Então, boa semana para vocês e até segunda-feira.